Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar nossa aula de número 8, descarboxilação oxidativa e ciclo de Krebs, nosso curso de bioquímica. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e faça suas perguntas nos comentários que tão logo possível nós iremos responder. Bem pessoal, então nós iremos falar um pouco da segunda etapa do ciclo de respiração celular, na verdade da respiração celular. A primeira nós falamos na aula passada, na aula de número 7, que foi a via glicolítica. Agora nós falaremos da descarboxilação oxidativa e do ciclo de Krebs. Então, como eu disse a vocês na aula anterior, a via glicolítica ela ocorre em todas as células. E a via glicolítica ela será uma via anaeróbica, ela ocorrerá no citosol, certo? E ela tem como produto final dessa via a produção de duas moléculas de piruvato de 4 ATPs, sendo um saldo de 2, porque 2 ATPs são investidos e 4 são produzidos. Então ela produz 4 ATPs, tendo um saldo de 2. E também a via glicolítica ela produz, né, duas moléculas de NADH. Ok? Bem, eu disse a vocês também que em organismos que operam em anaerobiose, em bactérias, em leveduras e também em alguns tipos celulares, como as hemácias, por exemplo, e as fibras musculares esqueléticas, essas duas últimas em especial, que são células humanas, elas podem, em alguns momentos, em situações de hipóxia, realizarem a fermentação lática, perdão, que é o processo no qual o piruvato será o receptor final de elétrons gerando o lactato e regenerando a molécula de NAD+, que é muito importante para a manutenção da via glicolítica. Eu expliquei essa parte da fermentação na aula passada, você pode ver a checar a aula de via glicolítica. Ok? Hoje nós falaremos, né, do processo de respiração celular em si, né, em específico do processo de descarboxilação oxidativa e do ciclo de Krebs, que são dois processos que ocorrem já na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Ok? A descarboxilação oxidativa é o processo no qual converterá o piruvato em acetil-CoA. Processo importante porque ela é uma descarboxilação oxidativa, isso quer dizer o quê? Ocorrerá a perda de um CO2 do piruvato, da carbonila ela vai ser na forma de CO2 e também ocorrerá a oxidação do piruvato acetil-CoA mediante a retirada de dois elétrons na forma de NADH do piruvato. Por isso que é uma descarboxilação oxidativa. Essa é uma reação catalisada por uma enzima muito importante que nós falaremos na aula de hoje, uma enzima que requer várias coenzimas derivadas de vitaminas. Essa será uma reação irreversível, obviamente. Convertido o piruvato em acetil-CoA, esse acetil-CoA passará para o ciclo de Krebs, que é uma via cíclica de 8 etapas que ocorre na matriz mitocondrial. Uma via muito importante, porque ela será uma via anfibólica, tendo um aspecto tanto catabólico, né, de geração de energia, de produção de energia, como um aspecto anabólico. Será uma via também que participará, né, na geração de precursores de várias vias de biossíntese, de aminoácidos, biossíntese de lipídios, né, e bem como nucleotídeos. Após o ciclo de Krebs, a respiração celular ela terá o seu fim, ela finalizará com o processo da fosforilação oxidativa que ocorrerá na cadeia transportadora de elétrons, né, que é uma cadeia de vários complexos multienzimáticos, né, que está presente na membrana mitocondrial interna, aonde o NAD e FADH2 serão oxidados, certo? Gerando energia na forma de ATP, né, é um processo complexo, mas nós teremos uma aula só para falar disso. O oxigênio será o receptor final desses elétrons do NADH e FADH2, gerando água, bem como a energia desses elétrons será utilizada para formar um gradiente eletroquímico, que será empregado pela ATP sintase para a síntese do ATP. Tá? Esse processo é um processo um pouquinho complexo, nós vamos falar dele na aula seguinte. Ok? Então aqui do lado nós temos aqui a comparação, né, da respiração celular com a fermentação lática. Um outro ponto importante é que a respiração celular ela produz muito mais ATP do que a fermentação lática. Nós vamos ver o porquê na aula de hoje e também na aula seguinte, né, que falaremos aí da cadeia transportadora de elétrons.
Bem, então aqui nós temos uma figura geral do processo de respiração celular. É um processo que se divide em 4 estágios. Alguns autores dividem em 3 estágios, você vai entender por que existe essa diferença entre 4 ou 3 estágios. Pelo seguinte, o processo de respiração celular é um processo que ocorre, que se inicia no citosol, certo? Com a via glicolítica, aonde ocorre a quebra da molécula de glicose de 6 carbonos em 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Esse processo é um processo anaeróbico, ele não depende do oxigênio, ele ocorre praticamente todo no citosol, como nós vimos na aula anterior, você pode checar aqui a aula no link, certo? Nesse processo de conversão da glicose em 2 moléculas de piruvato, ocorre a produção de 4 ATPs, 2 NADH, ok? Sendo que 4 ATPs são produzidos, porém o saldo será de 2, porque a glicose ela será ativada mediante o investimento de 2 ATPs, ok? Esse piruvato ele tem vários destinos, né, como nós falamos no slide anterior. Em células que operam em anaerobiose, ou seja, em células que estão em uma situação de hipóxia, ou em bactérias ou leveduras que realizam preferencialmente a fermentação, o piruvato será reduzido a lactato com o objetivo, ou a etanol, se for no caso uma levedura, com o objetivo de se regenerar, né, o NAD+, que é o cofator oxidado necessário para manter a via glicolítica funcionando, como nós falamos na aula anterior. Ok? No contexto da respiração celular, a via glicolítica é a primeira etapa do processo de respiração celular. E ela sempre ocorrerá a via glicolítica. Em todos os tipos celulares, a via glicolítica é uma via fundamental, ela sempre ocorrerá em todos os tipos celulares. Ok? Salvaguarda em algumas bactérias que realizam uma via alternativa. Mas eu me refiro agora a células eucarióticas e também a maior parte das bactérias também é capaz de metabolizar glicose em piruvato. Tá? Temos exceções, obviamente, em bactérias. Bem, mas no contexto de células eucarióticas, ela sempre vai acontecer. Tá? Então, a via glicolítica, né, ela vai converter a glicose em piruvato. Esse piruvato, no contexto da respiração celular, ele não vai, obviamente, ser reduzido a lactato para regenerar o NAD+. Né? Ele vai ser transportado para a mitocôndria, aonde ele sofrerá um processo, que falaremos na aula de hoje, de descarboxilação oxidativa, que não necessariamente é uma via metabólica, mas sim uma reação, uma única reação, porém uma reação muito complexa, aonde, você pode olhar aqui nessa figura à esquerda, o piruvato é convertido em acetil-CoA, ou seja, as 2 moléculas de piruvato são convertidas em 2 moléculas de acetil-CoA. Você verá que o piruvato tem 3 carbonos, enquanto que o acetil-CoA tem 2 carbonos. Ou seja, quer dizer que nesse processo ocorrerá uma descarboxilação, ou seja, a perda de uma molécula de CO2 por molécula de piruvato que é convertida em acetil-CoA. E além disso, por que é uma descarboxilação oxidativa? Porque também ocorrerá a perda de elétrons do piruvato aqui. Ó. Então o piruvato também será oxidado, ou seja, ele terá seus elétrons, 2 elétrons retirados, né, e esses elétrons serão assimilados pela molécula de NAD+, gerando NADH. Tá? Vou explicar esse processo para vocês mais adiante. O acetil-CoA que é gerado, né, esse processo ele ocorre simultaneamente ao transporte do piruvato que está no citosol para a matriz mitocondrial. Então, a mitocôndria é uma organela que possui 2 membranas, certo, biológicas, a membrana externa, né, que é um pouco mais permeável, e a membrana interna, que é bastante impermeável, certo? Nós falaremos um pouco mais da membrana interna na próxima aula. E no espaço delimitado para essa membrana interna, nós temos a matriz mitocondrial, onde ocorrerão muitas reações importantes no metabolismo, entre elas o ciclo de Krebs. Então, a descarboxilação oxidativa ela converte piruvato em acetil-CoA. Esse acetil-CoA será transportado para a matriz mitocondrial, onde ele sofrerá as reações do ciclo de Krebs. Serão 8 reações que nós falaremos na aula de hoje. Né? Essas duas etapas, tanto a descarboxilação oxidativa quanto o ciclo de Krebs, elas ocorrerão já na mitocôndria. E dependerão, obviamente, por isso, do oxigênio, né, respirado, no oxigênio que você inspira, o oxigênio molecular. No ciclo de Krebs, o acetil-CoA será oxidado, certo? E também serão gerados mais ATP a nível de substrato, porém
serão gerados mais cofatores reduzidos, coenzimas reduzidas, como NADH e FADH2. Todas essas coenzimas reduzidas, NADH e FADH2, elas são o destino. O destino delas será a cadeia transportadora de elétrons, que é um complexo multienzimático presente na membrana mitocondrial interna, aonde esse NADH e FADH2 gerados pela respiração celular, pelo ciclo de Krebs, pela descarboxilação oxidativa e pela glicolítica, eles serão oxidados, perdão, a NAD mais e FAD. Os elétrons serão recebidos pelo oxigênio, gerando água, e a energia potencial que será liberada desses elétrons, mediante a formação de um gradiente de prótons, que eu explicarei na próxima aula, será empregada pela ATP sintase, uma enzima importante na membrana mitocondrial interna, que empregará essa energia dos elétrons mediante a aplicação de um potencial transmembrana de gradiente de prótons para a produção de grande quantidade de ATP. Se você não entendeu o que eu falei, essas últimas frases que eu disse, não se preocupe, tá? Isso será exatamente o objeto da próxima aula, onde nós falaremos de cadeia transportadora de elétrons e o processo também de fosforilação oxidativa. Não se preocupe, nós teremos uma aula só para falar disso, tá? Apenas para te dar o contexto geral, de todo o processo. E como resultado disso, nós teremos então a produção de grande quantidade de ATP, certo? A redução do oxigênio à água, certo? E também a liberação do CO2. Tá? Mas o principal objetivo da respiração celular é a produção em grande quantidade de ATP. Então nós veremos, no final dessa aula, na verdade no final da próxima aula, é um processo em 3 etapas, que a respiração celular, para cada glicose que entra, ela gera um saldo de 38 ATPs. São produzidos 40 ATPs e o saldo será de 38 ATPs. Ok? Um outro ponto importante também. Então, muitos livros textos, eles dividem a respiração celular em 3 etapas. E como eles colocam essas 3 etapas? Glicólise, ciclo de Krebs, e eles colocam a descarboxilação oxidativa junto com o ciclo de Krebs, e cadeia transportadora como uma terceira etapa. Aqui eu destrinchei em 4 etapas para mostrar a importância da descarboxilação oxidativa. Então, alguns textos, ao invés de colocarem a divisão em 3 etapas, colocam em 4 etapas, como via glicolítica, descarboxilação oxidativa, que é uma reação só, a parte, importante, o ciclo de Krebs em si, com as 8 reações, e a cadeia transportadora de elétrons, ou o processo de fosforilação oxidativa, que falaremos na próxima aula. Então, eu particularmente gosto dessa divisão em 4 etapas, para ficar mais didático. Tá? Mas você vai entender o porquê ao longo dessa aula. Ok? E aqui nós temos aqui o organograma de como que funciona o processo de respiração celular. Tudo é sobre retirar elétrons das moléculas nutrientes, sejam elas glicose ou sejam elas ácidos graxos ou aminoácidos. No catabolismo, como eu mencionei a vocês, essas moléculas são o quê? Oxidadas a compostos menores, mais simples, com o objetivo de se retirar energia, se extrair energia livre dessas moléculas, desses nutrientes que você obtém da dieta. Essa energia ela sai na forma de elétrons, que são recebidos pelos cofatores, pelas coenzimas que são reduzidas por esses elétrons, e essas coenzimas reduzidas, que basicamente são o NADH e FADH2, doarão a energia desses elétrons para um processo chamado fosforilação oxidativa, que ocorre na cadeia transportadora de elétrons, lá na membrana mitocondrial interna. E nesse processo serão produzidos grande quantidade de ATP. Okay? Esse é o sentido geral do processo do catabolismo celular, da respiração celular. Então, a respiração celular é o processo de oxidação de glicose a CO2 e água, onde ocorre uma grande produção de ATP mediante a fosforilação oxidativa que ocorre na cadeia transportadora de elétrons. Ok? Você vai entender esse processo melhor ao longo dessa aula e, em especial, ao longo da próxima aula. Mas hoje nós vamos nos atentar no processo de descarboxilação oxidativa, que eu falarei primeiro, e o processo do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico. Bem, como eu disse a vocês, quando a célula ela converte glicose, uma glicose em 2 piruvatos, processo
da via glicolítica, o piruvato ele tem dois destinos. Na verdade, catabolicamente ele tem dois destinos. Metabolicamente ele pode ter vários, tá? Eu falo porque o piruvato ele pode ser precursor na biossíntese de aminoácidos, né? E outros processos, né? Biossíntese de glicose, por exemplo, que é o processo de gliconeogênese que eu vou falar com vocês na terceira prova, tá? No entanto, no módulo 3 desse curso. No entanto, do ponto de vista catabólico, o piruvato ele tem dois destinos. Ou ele pode ser reduzido a etanol, ou lactato ou outros produtos, com o objetivo de se regenerar o NAD+, para manter a via glicolítica funcionando. Esse processo, eu falei aula passada com vocês, é um processo chamado fermentação. É quando uma molécula orgânica atua como a receptora final de elétrons, com o objetivo de se regenerar o NAD+, para que a via glicolítica ela não pare. Tá? E eu mencionei também que somente a fermentação lática ocorre em humanos, em específico em fibras musculares esqueléticas e em hemácias. Tá? E mais uma vez repetindo, com o objetivo de se regenerar o NAD+, para manter a via glicolítica funcionando. Bem, no entanto, a maioria esmagadora das células de todo o nosso organismo, de mamíferos de forma geral, e de plantas, eucariotos de forma geral, né, realizarão o processo de respiração celular, que é um processo que, embora seja um pouquinho mais demorado, dura alguns minutos a mais, ele é um processo que produz muito mais energia, ele é um processo energeticamente mais vantajoso para a célula, né? E esse processo, ele, como eu disse a vocês, ele consiste de três etapas, né, que são a via glicolítica, que é a primeira etapa, a descarboxilação oxidativa junto com o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, e a terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. No entanto, o piruvato, então ele tem que tomar uma decisão. Na verdade, a célula tem que se decidir o que fazer com esse piruvato. Né? A maior parte das células, a maioria das células, em presença de oxigênio, irá fazer o quê? Irá transportar esse piruvato para a matriz mitocondrial, e nesse transporte, né, o que ocorrerá? Ocorrerá uma reação muito importante chamada descarboxilação oxidativa, que, como o próprio nome já diz, ocorrerá a descarboxilação do piruvato, ou seja, o piruvato vai perder um CO2, certo? Vai perder um carbono na forma de CO2, gerando um composto de dois carbonos apenas. E oxidativo por quê? Porque esse piruvato também será oxidado. Ele será descarboxilado e será oxidado. Ou seja, ele vai perder elétrons para o NAD+, convertendo esse NAD+, em NADH. E doará esses elétrons depois para a cadeia transportadora. Né? Também nessa reação nós veremos que é uma reação muito complexa. Ela requer uma enzima que basicamente é formado por três subunidades ou três enzimas, é um complexo enzimático, melhor dizendo, formado por três enzimas e cinco coenzimas. Uma delas será a coenzima A, que será ligada ao acetil-CoA. Tá? Então, o piruvato será convertido em acetil-CoA. Tá? Então, só retificando o que eu falei, a coenzima A será ligada ao grupo acetil, gerando o acetil-CoA. Tá ok? Esse acetil-CoA, essa molécula de acetil-CoA, ela será a molécula inicial para a etapa seguinte, que será o ciclo de Krebs. Ok? Já adianto a vocês que essa é uma etapa irreversível e uma vez que o piruvato é convertido em acetil-CoA, não é possível que o acetil-CoA ele volte, né, a ser convertido em piruvato. Ou seja, a descarboxilação oxidativa é uma reação irreversível, tá? Não ocorre a reação no sentido inverso de acetil-CoA para piruvato, tá ok? Então esse é um ponto também muito importante também a ressaltar. Uma reação extremamente exergônica, uma reação que libera energia livre, uma reação que produz NADH, produz também o CO2 que em parte será liberado pela respiração, né, fisiológica, né, dos pulmões, né, mas vai gerar o acetil-CoA, que é a molécula de entrada do ciclo de Krebs. Ok? Bem, então, como eu disse a vocês, o piruvato ele será oxidado a acetil-CoA com a liberação do CO2 em uma reação irreversível, tá? Catalisada pela enzima piruvato desidrogenase. Agora vamos falar um pouquinho mais dessa enzima. A piruvato desidrogenase, que é a enzima que catalisa esse processo de descarboxilação oxidativa, né, que vai perder tanto CO2 como elétrons aqui, gerando acetil-CoA,
é uma enzima bastante complexa. Ela é, na verdade, formada por três enzimas, chamadas E1, E2 e E3. Eu vou mostrar melhor no próximo slide, que está um pouco apagado. Né? E também esse complexo, chamado complexo da piruvato deshidrogenase, ela requer também a presença de 5 coenzimas, que nós falaremos na aula de hoje, e que exatamente esse pré-requisito, né, que essa enzima apresenta no tocante a essas 5 coenzimas, que são derivadas de vitaminas, justifica em grande parte a necessidade de nós suplementarmos nossa dieta com vitaminas. Né? Então, muitas das vitaminas as quais nós ingerimos na dieta serão precursoras dessas coenzimas que auxiliam essa enzima piruvato deshidrogenase. Ok? Nós vamos falar de cada uma delas mais adiante. Bem, o complexo da piruvato deshidrogenase, então, ela requer 5 coenzimas. Tá? Lembrando a vocês que as coenzimas são moléculas produzidas, moléculas sintetizadas no nosso organismo a partir das vitaminas, certo? Então, coenzima e vitamina, não necessariamente. Coenzimas são produzidas a partir de vitaminas. Você precisa das vitaminas para produzir essas coenzimas, ok? Que auxiliam as reações enzimáticas importantes no organismo, metabolismo. Então, quais são as 5 coenzimas que auxiliam a piruvato deshidrogenase? São elas o NADH, certo? Que é e o FADH2. Ambos, tanto o NADH quanto o FADH2, são os transportadores de elétrons nas reações catabólicas. Então, toda vez que ocorre uma reação de oxidação de um nutriente, esses elétrons do nutriente, ou seja, uma oxidação, ele está perdendo elétrons, eles serão transportados, eles serão transmitidos de forma temporária para o NAD+, gerando o NADH, e para o FAD, gerando FADH2. Tá? E o NAD e o FADH2, eles têm uma missão. Qual é a missão? Doar esses elétrons na cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria, que eu vou falar para vocês sobre esse processo na próxima aula, não se preocupe. Tá? Então, o NADH e FADH2 são coenzimas importantes aqui, nesse caso, para a piruvato deshidrogenase. Tá? Uma outra coenzima também muito importante, a tiamina pirofosfato, também chamada de TPP. Toda reação basicamente que envolve a liberação de CO2, quase todas as reações desse tipo envolverão a tiamina pirofosfato como uma coenzima necessária. Tá? Também a coenzima A também, nesse caso, será uma coenzima importante, tanto é que ela ficará ligada, inclusive, ao acetil-CoA, ao grupo acetil, perdão, gerando o acetil-CoA, certo? E também nós teremos uma quinta coenzima, que será a molécula de lipoato, que também será importante nesse processo. Então, e outra questão também que eu disse a vocês é que a enzima, a piruvato deshidrogenase, ela é formada por 3 enzimas, é um complexo, na verdade, o complexo da piruvato deshidrogenase. Eu não coloquei aqui também chamada de PDH. Então, se você vê nos livros de texto PDH, eu não coloquei aqui a sigla, isso se refere a piruvato deshidrogenase. Tá? É um complexo multienzimático formado por 3 enzimas, E1, E2 e E3. E eu mencionei aqui, né, lembrando que é uma reação, né, exergônica, uma reação espontânea, com ΔG, olha só, ΔG negativo e grande, esse é um ΔG, né, considerável, então é uma reação irreversível. Né? Quanto maior o ΔG e quanto mais negativo ele for, maior será a tendência dessa reação ser uma reação irreversível, certo? O ΔG, nesse caso, ele é muito grande e negativo, indica uma reação no sentido espontâneo. Bem, então quais serão as 3 enzimas, nesse caso, que comporão o complexo da piruvato deshidrogenase? São elas, então, a piruvato deshidrogenase, propriamente dita, chamada de enzima E1, a dihidrolipoil transacetilase, chamada de E2, e a dihidrolipoil deshidrogenase, chamada de E3. Então, essas enzimas elas fazem parte do complexo e, basicamente, elas catalisarão todas as reações, todos os eventos moleculares necessários nessa descarboxilação, que é a perda do CO2, oxidativa, que é a perda dos elétrons ali
nesse caso, do piruvato, né, em conversão acetil-CoA para o NAD+, gerando o NADH. Tá? Então, é uma reação, a descarboxilação oxidativa é uma reação enzimática, obviamente, onde ocorrem dois eventos importantes. A descarboxilação do piruvato, ou seja, a perda do CO2 pelo piruvato, bem como a perda de elétrons desse piruvato para o NAD+, gerando NADH. Ok? Por isso que é uma descarboxilação oxidativa. Como processo, né, como são dois processos complexos em uma reação só, obviamente vai exigir uma enzima bastante complexa aqui nesse caso. Bem, e sendo assim, o complexo de piruvado desidrogenase, como mencionei anteriormente, ele requer 5 coenzimas, que você já sabe são derivadas de vitaminas. Tá? Anteriormente, né, NADH, para fixar mais uma vez, NADH, NADH2, piruvato, coenzima A e lipoato. Tá? Nós vamos falar brevemente, né, quais são as vitaminas que darão origem a essas coenzimas e as principais delas na dieta, de forma bem breve, e depois nós continuaremos no ciclo de Krebs. Bem, então falando primeiramente da coenzima, né, NADH. O NADH é importante, como mencionei, porque ele é um dos dois transportadores de elétrons que transportam elétrons dos metabólitos, né, da glicose, dos ácidos graxos, dos aminoácidos, para a cadeia de transporte. Então o NADH ele vai atuar como um carreador de elétrons, como um transportador de elétrons. É uma coenzima cuja função é transportar elétrons dos metabólitos, da glicose, dos ácidos graxos, dos aminoácidos, para a cadeia transportadora. Então toda vez que a geração, a formação de um NADH em uma reação metabólica, em específico uma reação catabólica, ter certeza que aquele NADH tem uma finalidade. Qual será essa finalidade, essa função? Né? Gerar ATP, né? Conduzir elétrons para a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria, para que a partir daquele processo ocorra a formação de ATP. Ok? E nós veremos na aula que vem que cada NADH, cada molécula de NADH será responsável pela formação de ATPs. Então, nós vamos ter sempre aquela continha, um NADH formando 3 ATPs. Tá? Então, não se preocupe, isso aqui nós falaremos desses aspectos estequiométricos da respiração celular na aula que vem, né, transportadora. O NADH, né, ele é a forma reduzida do NAD+. Então, o NAD+, ele corresponde à coenzima reduzida. Né? Para quem está lembrado, NAD quer dizer o quê? Nicotinamida, adenina, nucleotídeo, é o nome da coenzima. Tá? Ela pode estar na forma oxidada e na forma reduzida. Obviamente, a forma oxidada é a forma que não está conduzindo os elétrons, e a forma reduzida, na ADH, ou seja, ele recebe ainda um átomo de hidrogênio, aqui, um núcleo de hidrogênio, um H+, aqui, né? Será a forma reduzida, nesse caso, a forma contendo aqui o par de elétrons por essa coenzima. Né? A coenzima, a nicotinamida adenina de nucleotídeo, ela é derivada da vitamina B3, que também é chamada de niacina. E por isso que é importante nós termos na nossa dieta a suplementação da vitamina B3. E quais são os alimentos que conterão essa vitamina? O brócolis, né, a amendoim, nesse caso, cogumelo, pimentão, né, carne de frango, o feijão e outros alimentos também contêm a vitamina niacina. Então ela é muito importante, que ela atuará como precursora da importante coenzima NAD+, ou NADH. Ok? E quais são os sintomas da ausência dessa vitamina? Né? Então, devido que tem uma dieta pobre em vitamina B3, daí a importância até de suplementar em alguns casos, ele terá erupção cutânea, né, devido à exposição à luz solar, vômito, diarreia, dor de cabeça, apatia, fadiga, depressão, desorientação e perda de memória, já são sintomas últimos, se você ter até mais rapidamente, derivados da baixa produção de ATP pelas células, ou seja, o indivíduo será um indivíduo mais apático, mais letárgico, devido a um comprometimento da produção de ATP. Por quê? Porque o NADH é fundamental na produção de ATP pelo processo de fosforilação oxidativa. Falarei disso também na aula de respiração celular.
E a segunda coenzima importante no processo também da respiração celular em si será a coenzima FADH2. A FADH2 é a versão reduzida dessa coenzima, ela coexiste em dois momentos, né, em duas versões. A versão oxidada, que é o FAD, diferentemente do NAD, que é NAD+, aqui é apenas FAD mesmo, tá? Ali era anteriormente, né, no caso do NAD, era NAD+, e NADH2. Aqui será, nesse caso, FAD e FADH2. FAD vem de flavina adenina dinucleotídeo. Flavina adenina dinucleotídeo. Né? E ela também será das coenzimas cuja função será o transporte de elétrons dos nutrientes para a cadeia transportadora. Em especial o FADH2, nesse caso, ele será gerado no ciclo de Krebs. Tá, ok? Mas ele também será importante, nesse caso, como uma coenzima auxiliar no complexo da piruvato desidrogenase. Tá? Muito embora somente o NADH ele seja gerado como um produto da via. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Tá? Então, fontes de flavina, nesse caso, de riboflavina, que é a vitamina B2. Então, a riboflavina ela será a precursora, ou vitamina B2, ela será a precursora do FAD, ou FADH2. E quais serão as principais fontes? Cereais, nozes, leite, ovos, vegetais, cogumelos, queijo, peixes e leite. Tá ok? Produtos lácteos de forma geral. Tá aqui a estrutura dela, né? A riboflavina, né? Que é a precursora, nesse caso, do FAD. Né? E quais são os sintomas da sua ausência, da deficiência do suprimento de riboflavina, vitamina B2 na dieta? Então, irritabilidade nos olhos, fadiga extrema, fraqueza, irritabilidade e depressão. Né? E são sintomas derivados aí de um catabolismo deficiente, uma produção deficiente de energia pelas células. Bem, a terceira coenzima importante nesse processo de descarboxilação oxidativa será a coenzima TPP, tá? Ou tiamina pirofosfato. Tá? TPP vem de tiamina pirofosfato, que é a coenzima produzida a partir da vitamina B1, que é a tiamina. Então, tiamina é a vitamina, certo? Tiamina também é outro nome que nós damos para vitamina B1. A vitamina B1, que também deve ser suplementada na dieta, né, ela será a precursora da tiamina pirofosfato, que é uma das coenzimas importantes também nessa reação. E também outras reações também, em especial aquelas que envolvem, né, a liberação de CO2. Tá? Então, quais são as principais fontes, né, de tiamina, nesse caso, ou vitamina B1? Então, peixes, frutos do mar, cereais, legumes, pão, avelã, fígado e leite. E os sintomas da sua deficiência. Aqueles mesmos sintomas que decorrem de um déficit energético na célula, em especial as células nervosas, que são as células que demandam grande quantidade de ATP. Então, anorexia ou perda rápida do peso, pouco apetite, danos ao sistema nervoso, inflamação do nervo, nesse caso neurite, fadiga, diminuição da memória de curto prazo, irritabilidade, fraqueza muscular, mudanças mentais como apatia e depressão, e efeitos cardiovasculares como coração dilatado. Todos eles, né, decorrentes do déficit de vitamina B1 na dieta. Que ela tem essa função, você já sabe, né, atuar como precursora da tiamina pirofosfato, que é uma das coenzimas, aí, nesse caso, importantes na descarboxilação oxidativa. Bem, a quarta coenzima importante é a coenzima A. A coenzima A, ela é precursora, na verdade, ela é derivada, né, da vitamina B5. Vitamina B5 também é chamada de ácido pantotênico. Tá? Então, o ácido pantotênico será o precursor, né, será uma das moléculas precursoras da coenzima A. A coenzima A é uma coenzima bastante complexa, ela tem essa estrutura aqui bastante, né, complexa, né, tanto que é similar à vitamina B5, o ácido pantotênico, como também é similar a também o nucleotídeo, nesse caso, modificado, um ATP modificado nesse caso, né, e fará parte da estrutura da acetil-CoA, né, acetil-CoA ou acetilcoenzima A, que será o produto dessa reação, o acetil-CoA. Tá? E fontes de ácido pantotênico, vitamina B5, são brócolis, nesse caso, cogumelos, abacate, salmão, vegetais de forma geral, né, pão integral.
Então serão fontes importantes aí da vitamina B5. E a sua ausência, né, a ausência dessa vitamina causará, né, os mesmos sintomas basicamente do déficit de energia. Então fadiga, insônia, depressão, irritabilidade, vômito, dores no estômago, né, pés, né, formigamento nos pés, infecções respiratórias. Todos esses sintomas, em última análise, eles são derivados, eles são resultantes de um processo de déficit energético nas células. A quinta e última coenzima será o lipoata. O lipoata é essa molécula e ele é basicamente derivado do fígado, do espinafre, brócolis e extrato de levedura também. Ele também é uma coenzima importante. O lipoato ele é utilizado, ele é empregado como enzima da mesma forma como ele é obtido na dieta. Então o lipoato é obtido na dieta e ele é empregado como coenzima também na forma de lipoato. Ele não sofre nenhum processamento de vitamina para coenzima nesse caso. Ok? E aqui são as fontes principais do lipoato. Bem, sendo assim, então, né, nós temos apresentamos a enzima em si, o complexo enzimático da piruvata deshidrogenase, e também as 5 coenzimas que fazem parte, que auxiliam esse complexo enzimático da piruvata deshidrogenase nessa reação importante, que é a reação de conversão de piruvato a acetil-CoA. É uma reação importante porque ela é irreversível, ela vai converter o piruvato, que tem 3 carbonos, e no acetil-CoA, que tem 2 carbonos, sem contarmos aqui o acetil-CoA, a coenzima A, obviamente. É uma reação que ocorrerá a liberação de CO2, né, que será liberado, né, no processo de respiração, e também uma reação importante onde ocorrerá a formação de um NADH a partir de um piruvato. Então, lembrando que da glicose inicial que entrou na célula, na verdade são várias glicoses, né? Mas aquela glicose inicial que nós começamos lá na aula passada, uma glicose gerou 2 moléculas de piruvato. Cada molécula de piruvato será convertida a um acetil-CoA. Então, nesse caso, nós temos 2 piruvatos que foram gerados a partir de uma glicose. Aqui, obviamente, nós teremos quantos acetil-CoA? 2 acetil-CoA. Então, para cada glicose que é catabolizada na respiração celular, nós temos a formação de 2 moléculas de acetil-CoA, ok? E por consequência, aqui nós teremos 2 moléculas de NADH e aqui por consequência nós teremos 2 moléculas de CO2. O CO2 a gente nem conta, o mais relevante nesse caso é o NADH, o CO2 ele vai ser excretado, né, pela respiração. O NADH é importante porque ele produzirá, ele contém energia livre que será útil para a produção de moléculas de ATP. Nesse caso, 3 ATPs para cada NADH. Então, sendo assim, após o processo de descarboxilação oxidativa, descarboxilação oxidativa é esta que converterá o piruvato a acetil-CoA, a molécula de acetil-CoA ela será a molécula de entrada então para o ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, ele possui vários nomes. Ciclo de Krebs, devido ao seu descobridor, o Hans Krebs. Ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de citrato, ele será um ciclo, ele será uma via metabólica cíclica, onde o produto da via será o reagente inicial da via, que será composta por 8 reações, ou seja, 8 enzimas envolvidas no processo. O ciclo ele se iniciará com uma molécula de acetil-CoA se condensando com uma molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, que é uma molécula que já está presente ali na matriz mitocondrial, certo? Ela é derivada de outras reações catabólicas, em especial o catabolismo de aminoácidos. E ela já está presente em concentrações razoáveis ali dentro da matriz mitocondrial. Justamente porque ela tem um papel de receber esse acetil-CoA derivado do piruvato e, em última análise, derivado da glicose, certo? O ciclo tem 8 reações, nós falaremos de cada uma das 8 reações, e o importante desse ciclo, pessoal, que vocês devem se atentar é o seguinte: cada molécula de acetil-CoA que entra nesse ciclo de Krebs, certo? Ela será responsável pela produção de 3 moléculas de NADH, uma molécula de FAD, H2, e uma molécula de ATP, ou GTP. Nesse caso, o GTP ele vai ter o mesmo valor energético do ATP. Então, uma molécula de ATP ou de GTP. Tá ok? Então, repetindo, cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs produzirá 3 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 e uma molécula de ATP. Nesse caso, será produzido GTP, mas nós contaremos como ATP, porque eles têm basicamente a mesma energia.
tá ok? Lembrando que uma glicose gera 2 piruvatos, cada piruvato gera um acetil-CoA. Então, uma glicose, em última análise, né, resultará na produção de duas moléculas de acetil-CoA. Então, se eu quiser, nesse caso, se eu tenho o objetivo de determinar a quantidade de energia que a glicose gera no ciclo de Krebs, eu preciso multiplicar esses números aqui por 2, ok? Então, seriam 6, 2, 2. Tá? Nós falaremos então das 8 etapas do ciclo de Krebs. Né? Basicamente são 8 enzimas que catalisam esse processo. A primeira etapa será uma etapa de condensação, certo? Nós falaremos dela. A condensação do acetil-CoA, que tem 2 carbonos, com a molécula de oxalacetato, que tem 4 carbonos, resultando na formação de uma molécula de 6 carbonos chamada citrato ou ácido cítrico. Então, por isso que o ciclo de Krebs ele tem esse nome, né, de ciclo do citrato, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do ácido carboxílico. E também ciclo de Krebs. Por quê? Krebs devido ao seu descobridor, né, o Hans Krebs. E ciclo do ácido cítrico, por quê? Porque a primeira molécula a ser formada, né, nessa condensação, na reação de número 1, será o ácido cítrico, ou citrato, né, nesse caso, que é resultante da condensação do acetil-CoA com oxalacetato, ou seja, uma molécula que tem 2 carbonos, que é o acetil-CoA, com uma outra molécula de 4 carbonos, que é o oxalacetato, resultando em uma molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico, né, ou citrato nesse caso. Depois nós teremos várias outras reações que falaremos aqui, né, uma desidratação e hidratação, nesse caso. Depois nós teremos duas descarboxilações oxidativas, certo? Cada uma delas produzindo CO2, certo? E produzindo também NADH, então nós teremos 2 NADH sendo produzidos aqui e duas moléculas de CO2 sendo liberadas. Nós teremos também uma fosforilação a nível de substrato, ou seja, ocorrerá a geração de ATP nível de substrato também no ciclo de Krebs. Nós teremos uma reação de desidrogenação que consistirá na produção de uma molécula de FADH2. Depois de uma hidratação, nós finalizaremos o ciclo com uma outra desidrogenação, nesse caso produzindo o terceiro NADH. Tá? Nós falaremos de cada uma dessas etapas. Essa reação ela ocorre aonde? Na matriz mitocondrial. Então todas essas enzimas que catalisam esses processos, elas estão presentes na matriz mitocondrial. Ok? Bem, então falando de cada reação agora do ciclo, cada uma das 8. A primeira reação do ciclo, como eu disse a vocês, é uma reação de condensação, tá? E ela vai dar o nome ao ciclo de Krebs. Por quê? Porque ela consiste na condensação daquele acetil-CoA gerado no processo de descarboxilação oxidativa. Esse acetil-CoA você deve ter em mente que ele é derivado do piruvato, que por sua vez é derivado da glicose, certo? Então, nesse caso, pessoal, quando calcularmos a quantidade de ATP que uma molécula de glicose gera, temos que considerar aqui o acetil-CoA também, tudo em duplicado aqui, porque uma glicose gera 2 piruvatos, cada piruvato gera um acetil-CoA. Então, uma glicose vai gerar 2 moléculas de acetil-CoA, certo? Então, o acetil-CoA ele vai sofrer uma primeira reação, né, nesse caso, com oxalacetato, gerando, só você lembrar, o acetil-CoA tem 2 carbonos, o oxalacetato possui 4 carbonos. Então, é uma condensação, né, com adição também, né, com com a hidrólise aqui da coenzima A, nesse caso, né, vai gerar um composto de 6 carbonos, né, que é o citrato, né, a adição do acetil com o oxalacetato. Tá? É uma reação que tem um ΔG negativo, uma reação espontânea, catalisada, pessoal, por uma enzima chamada citrato sintase. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu mencionei essa enzima na aula de bioenergética, né? Eu até citei um exemplo da sequência dela, você pode checar essa aula aqui, né, aqui no link. A citrato sintase ela é uma enzima que será alvo de muito controle metabólico. Então é uma enzima que poderá ser ativada e poderá também ser inibida também em alguns casos. Eu falarei um pouquinho dela no final dessa aula, na parte de regulação do ciclo de Krebs. Tá? Mas resumindo, aqui nós teremos aqui a formação do ácido cítrico ou do citrato. Tá ok? Inclusive, pessoal, isso justifica até em algumas formulações de soro caseiro, né, nós temos ali o citrato de sódio, né? Por quê? Porque quando o indivíduo ele está ali desnutrido ou ele está
desidratado, ideal, né, é adequado nós fornecermos esse indivíduo, né, eletrólitos que ele eventualmente perdeu devido à questão de vômito, né, ou de diarreia, ou algo do tipo, ou ele está desidratado nesse caso, né, e nós administrarmos naquele soro caseiro, né, também sais de citrato, porque o citrato ele vai esses sais de citrato eles recomporão as concentrações de citrato lá no ciclo de Krebs, né, e dessa forma reativando, né, o catabolismo do indivíduo, o catabolismo energético, o catabolismo do indivíduo, ou seja, o metabolismo energético, melhor dizendo, desse indivíduo. Bem, depois da primeira reação, que é a condensação do acetil-CoA com oxalacetato, formando o citrato, como eu mencionei anteriormente, esse citrato ele sofrerá uma segunda reação, que é um processo de conversão de isomerização, onde o citrato, né, resumindo aqui na reação, o citrato será convertido ao seu isômero isocitrato. Basicamente ocorrerá o quê? Uma troca da hidroxila da posição 3 para a posição 4 aqui, tá? Né, nesse caso. Então, o citrato será convertido em isocitrato. É uma reação que depende de uma enzima chamada aconitase, que é uma enzima que irá realizar uma desidratação e depois uma reidratação que resultará na mudança da posição dessa hidroxila para o outro carbono, do carbono 4 para o carbono 5, nesse caso. Essa reação tem um ΔG positivo, porém, como todo o processo tem um ΔG negativo, né, dessa forma essa reação ela ocorrerá, né, normalmente na célula devido ao processo de acoplamento energético. Okay? É uma reação que não tem tanta importância metabólica no ciclo de Krebs, apenas ocorrerá ali isomerização de citrato para isocitrato. Bem, agora pessoal, a terceira e a quarta reações, essas duas que eu vou falar agora, são as duas reações, duas das mais importantes reações do ciclo de Krebs, que são reações de descarboxilação oxidativa, muito parecidas com aquela reação que acontece do piruvato até acetil-CoA, né? Ocorrerá basicamente algo muito parecido, ou seja, uma oxidação do substrato gerando NADH e a liberação de um CO2. Tá? Então, nessa primeira reação de descarboxilação oxidativa, que é a reação de número 3, o isocitrato ele sofrerá esse mesmo processo de descarboxilação, ou seja, a perda de uma carbonila, uma carboxila na forma de um CO2, e a oxidação, ou seja, a perda de elétrons para o NAD+, ou NADP+, nesse caso, gerando NADH ou NADPH. Aqui não tem tanta diferença se for NADH ou NADPH. Tá ok, pessoal? Não, a finalidade desse NADH ou NADPH será a mesma, que é gerar energia na cadeia transportadora de elétrons. Tá ok? Bem, e essa reação é uma descarboxilação oxidativa, ou seja, vai liberar CO2, certo? Esse CO2, qual que é a função dele, professor? Na verdade, ele é uma excreta, ele é um metabólito que será excretado, né, via respiração, ok? Então, você inspira oxigênio, porque o oxigênio ele é necessário como aceptor final de elétrons na cadeia transportadora. E você expira oxigênio gás carbônico, devido a essas moléculas de gás carbônico ou de CO2 gerados no catabolismo, ok? E um desses momentos é justamente esse. Bem, a molécula resultante aqui nesse caso será uma molécula de 5 átomos de carbono, ou seja, uma reação que converte um composto de 6 átomos de carbono em um composto de 5 átomos de carbono, chamado de alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato é um composto que possui 5 átomos de carbono. Grave bem esse nome, pessoal. Eu não vou cobrar para você decorar os intermediários, mas é importante que você seja familiarizado com eles, pelo seguinte. O alfa-cetoglutarato, como eu disse a vocês, ele o ciclo de Krebs em si, ele é uma via anfibólica. Então ele atende tanto a fins catabólicos como a fins anabólicos. O alfa-cetoglutarato, de forma específica, ele será o precursor na biossíntese do glutamato, certo? Que é um dos aminoácidos proteinogênicos que nós temos. O alfa-cetoglutarato também será a porta de entrada para a oxidação de vários aminoácidos. Vários aminoácidos, quando são oxidados, eles gerarão alfa-cetoglutarato.
federal, né, o grupamento amino, gerando alfa-cetoglutarato. Ok? Então ele é um metabólito importante aí em várias outras reações, várias outras vias metabólicas, melhor dizendo. 5 carbonos nesse caso. Bem, a quarta reação, como eu disse anteriormente, também será uma outra descarboxilação oxidativa. Então repare que da segunda para a quarta reação, o composto, né, a molécula em si, ela perdeu 2 átomos de carbono. Por quê? Porque se na terceira reação foi uma descarboxilação oxidativa que gerou NADH ou NADPH e liberou um CO2, né, nesse caso, o alfa-cetoglutarato, que já possui 5 carbonos, ou seja, porque um já foi perdido do isocitrato para o alfa-cetoglutarato, esse alfa-cetoglutarato, nessa quarta reação, sofrerá uma outra descarboxilação oxidativa com a perda de mais um CO2, nesse caso esse CO2 aqui, ó, esse carboxilato na forma de CO2, e também sofrerá mais uma oxidação adicional, gerando outro NADH. Então, na terceira e na quarta reações, serão gerados, em cada uma dessas reações, um NADH para cada molécula, obviamente, e 2 moléculas de CO2, uma para cada reação, certo? Se você considerar isso aqui tudo para uma glicose, considerando que uma glicose gera 2 moléculas de acetil-CoA, você deve ter em mente que esse processo todo ocorre em quê? Em qual situação? Em duplicata. Por que em duplicata, professor? Porque se uma glicose gera 2 piruvatos e cada piruvato gera 2 acetil-CoA, então você tem 2 moléculas de acetil-CoA entrando num ciclo de Krebs. Então você tem todo esse processo aqui ocorrendo o quê? Em dobro. Né? Você deve ter isso em mente. Tá? Você vai entender isso melhor no final quando nós fizermos as contas. Mas o fato é que na reação número 4, gera-se então um composto de 4 átomos de carbono. Por que 4, professor? Porque vai perder um CO2, certo? Perde um carbono na forma de CO2, que é eliminado pela respiração, resultando num composto de 4 átomos de carbono. Essa reação também ela vai gerar mais NADH, ou seja, mais coenzima reduzida para abastecer o ciclo, para abastecer a cadeia transportadora. E também tem um outro fator interessante que a coenzima A também participará nessa reação. Ela será adicionada, na verdade, de forma intermediária, de forma temporária, digamos assim, ao composto de 4 carbonos que será gerado, gerando, nesse caso, um composto chamado succinil-CoA. Succinil-CoA. O succinil-CoA é um composto muito importante porque nós dissemos que ele é o composto rico em energia da via. Assim como o fosfenolpiruvato, né, na aula de via glicolítica, ele é o composto mais rico em energia da via, no caso do ciclo de Krebs, o succinil-CoA ele será o composto mais rico em energia da via. Ok? Então, descarboxilação oxidativa. Até agora, então, para cada acetil-CoA nós temos então 2 moléculas de NADH geradas, até esse momento, ok? Serão 3 no todo para cada acetil-CoA. Depois, a quinta reação, nesse caso, será uma fosforilação nível de substrato, que é aquele mecanismo que você já conhece de produção de ATP na própria reação. Né? Você verá que será um GTP, mas nós contaremos como ATP porque a quantidade energética é a mesma. Tá? Então, o succinil-CoA, que é uma molécula de alta energia, assim como o fosfenolpiruvato, ele será metabolizado, ele será catabolizado mediante a quebra dessa ligação entre o enxofre e o carbono, é uma ligação muito forte, e essa quebra dessa ligação irá liberar energia livre suficiente para fosforilar o GDP, juntamente com o fosfato inorgânico, a GTP, liberando também como subproduto a coenzima A, certo? Nesse caso gerando o succinato, que é um composto que tem 4 carbonos, e também gerando o GTP a nível de substrato, ou seja, gerando ATP a nível de substrato, porque GTP nós contamos também como ATP. Tá? A enzima que catalisa esse processo é a enzima succinil-CoA sintetase. Tá ok? Então, um processo aí muito importante porque justamente na quinta reação ocorre a produção de ATP, né? Nesse caso, a nível de substrato. Por que ATP, professor? Porque o GTP ele tem a mesma quantidade energética do que o ATP. Então, nós contamos também como um ATP aqui nesse caso. A sexta reação, né? Voltando aqui só para você não se perder, então o succinil-CoA será convertido em succinato, porque vai perder a coenzima A
Nessa quebra dessa ligação carbono e enxofre, que é uma ligação muito energética, certo? Vai liberar energia livre suficiente para fosforilar o GDP, juntamente com o fosfato inorgânico, a GTP, ou seja, gerando energia na forma de GTP ou na forma de ATP. E como subproduto, né, o succinil-CoA será convertido em succinato. Esse succinato será o substrato da reação de número 6, onde o succinato ele sofrerá uma oxidação, né, um pouquinho diferente, gerando uma molécula chamada fumarato. Agora, por que eu falo que é uma oxidação um pouquinho diferente? Porque na reação de número 6 ocorrerá a produção, pessoal, de um FADH2. Então, lembra que eu falei com vocês que o FADH2 também é um transportador de elétrons para a cadeia transportadora? Ele também será uma molécula carreadora de elétrons na cadeia transportadora? Né? Ele também será uma coenzima importante no transporte de elétrons, assim como na ADH. Então, o FADH2 será gerado aqui nessa reação. Na verdade, o FAD, que é a versão oxidada, né, dessa coenzima, será reduzida mediante a perda de um par de elétrons dessa ligação carbono-carbono, né, reduzindo esse FAD a FADH2, certo? E esses dois átomos de carbono que estavam unidos por uma ligação simples, agora estarão unidos por uma ligação dupla, porque existe um déficit de elétrons nesses carbonos aqui, eles perderam um par de elétrons. Né? Então, esse par de elétrons ele foi para o FAD, que foi convertido em FADH2. Função do FADH2: atuar como doador de elétrons na cadeia transportadora. Ok? Um outro fator interessante que você vai entender na próxima aula, que a succinato desidrogenase, né, ela é uma enzima que está presente na membrana mitocondrial interna. Ela é uma proteína integral de membrana. Ela está embebida na membrana mitocondrial interna. Na verdade, ela é um dos complexos da cadeia transportadora de elétrons, essa enzima aqui. Então, nós vamos voltar a falar do succinato desidrogenase na aula que vem, tá? Na aula de cadeia transportadora, mas já adiantando que ela também faz parte, ela também constitui um dos complexos, na verdade, o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons, será exatamente essa enzima aqui, ó, succinato desidrogenase. Essa reação ela vai gerar aqui o fumarato, né, como derivado do succinato. O que aconteceu aqui? Uma formação de ligação dupla aqui. Tá? O fumarato, na sétima reação, ele sofrerá uma reação de hidratação. Tá? Hidratação, como o próprio nome já diz, adição de uma molécula de água. Então, o fumarato, na ligação dupla, vai receber uma molécula de água. Essa ligação dupla será convertida em uma hidroxila, no carbono 2 aqui. Ó. Esse composto resultante será chamado de malato. Certo? A reação de número 7. Ela não tem uma importância de produzir energia nem gastar energia. Mas ela é importante por quê? Porque o malato ele será o precursor da oitava reação, que é a reação que fecha o ciclo de Krebs, que fecha o ciclo do ácido cítrico, e que é a reação que também produz o terceiro e último NADH por acetil-CoA que entra no ciclo. Então, também é uma reação de desidrogenação, onde ocorrerá a produção do terceiro e último NADH, que é a reação 8, né? Que é a desidrogenação do malato para oxalacetato. Aonde ocorrerá essa oxidação, nesse caso? A hidroxila do malato perderá 2 elétrons para o NAD+, gerando o NADH, que será um doador de elétrons para a cadeia transportadora, certo? Como resultante, essa hidroxila será convertida em uma carbonila, resultando na conversão dessa molécula chamada malato em oxalacetato. Para quem tem boa memória, oxalacetato é o composto de entrada, juntamente com acetil-CoA, do ciclo de Krebs. Então, ele vai ser o composto que vai receber o acetil-CoA que está entrando no ciclo de Krebs. O acetil-CoA está vindo de onde, professor? Está vindo exatamente do processo de descarboxilação oxidativa. Né? De forma que cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, cada molécula irá resultar na produção de quê? Cada acetil-CoA irá gerar 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. E 2 CO2 também. Mas o CO2 você nem precisa contar, pessoal. Tá? O CO2 ele não tem relevância energética. Tá? Ele será, na verdade, até liberado pela respiração.
Tá? Inclusive, a respiração ela é explicada em parte por essas reações. Porque o CO2 gerado na descarboxilação oxidativa e no ciclo de Krebs, ele basicamente tem um destino, ser excretado pelo processo de respiração anatômica, fisiológica, né, pelos pulmões. Então, o que os pulmões fazem? Eles captam o oxigênio molecular, que será muito importante para o processo de fosforilação oxidativa, que eu vou explicar na próxima aula, certo? E também, em contrapartida, ele irá fazer o quê? Irá eliminar, né, o CO2 gerado no metabolismo. E o CO2 ele é gerado exatamente nessas reações, tanto na descarboxilação oxidativa, como também nas duas descarboxilações oxidativas que ocorrem no ciclo de Krebs. Ok? É ali que o CO2 da sua respiração ele é gerado. Ok? Bem, importante é se ressaltar aqui, né? Cada acetil-CoA então vai gerar 3 NADH, 1 FADH2 e 1 ATP. Como é uma glicose que entrou lá no começo da respiração celular, você tem que puxar a linha lá no raciocínio atrás. Você não pode esquecer das aulas anteriores. Na via glicolítica, que ocorre lá no citosol, uma glicose gera duas moléculas de piruvato. Também vai gerar 2 NADH e vai gerar também 4 ATPs. Né? Tem um saldo de 2. Então, uma glicose gera 2 piruvatos, certo? Cada piruvato vai gerar, né, um acetil-CoA. Então, você tem que ter em mente que aqui são duas moléculas de acetil-CoA que estão entrando aqui no ciclo de Krebs. Por que duas, professor? Porque cada acetil-CoA é derivado de um piruvato. Como nós tínhamos 2 piruvatos, porque esses 2 piruvatos são produto da quebra da glicose na via glicolítica, ou seja, uma glicose gera 2 piruvatos, os 2 piruvatos, cada um vai gerar um acetil-CoA, então nós teremos duas moléculas de acetil-CoA aqui. Então todo esse processo você tem que contar em duplicata, de forma que para cada glicose que entra na célula, no ciclo de Krebs apenas, tá? É no ciclo de Krebs apenas. Depois, na aula que vem, nós vamos fazer a conta geral com a respiração celular. Então, para cada glicose, nesse caso, serão quantos NADHs? No ciclo de Krebs apenas. 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATPs. Professor, boiei. Por quê? Mais uma vez, um acetil-CoA gera um 3 NADH, um FADH2 e um ATP. Como são duas moléculas de acetil-CoA, porque é uma glicose gera dois piruvatos que geram dois acetil-CoA. Nesse caso, nós teremos todos esses números dobrados. Ok? 6 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. Então, se perguntar a quantidade de energia gerada por acetil-CoA, você vai me responder esses números, 3, 1, 1. Agora, se for por glicose, você terá que dobrar esse valor. Bem, um outro aspecto também importante do ciclo de Krebs que nós temos que ter em mente é que o ciclo de Krebs ele é uma via anfibólica. O que vem a ser uma via anfibólica? Esse prefixo anf, você lembra de anfíbio, né? Anf é um prefixo que sugere duplo, né? Então, uma via anfibólica é uma via que tem tanto um aspecto, um caráter catabólico como anabólico. Então, nós vimos na aula de hoje o aspecto catabólico do ciclo de Krebs, de produção de energia, de produção de ATP, de NADH, FADH2. No entanto, o ciclo de Krebs ele também tem uma função anabólica. Por quê? Porque muitos dos seus intermediários, né, como por exemplo o acetil-CoA, né, e também outras moléculas também do ciclo, como o próprio acetilglutarato, como o próprio oxalacetato, eles servirão de precursores para a biossíntese de várias moléculas, né, como por exemplo biossíntese de ácidos graxos, biossíntese de fosfolipídios, biossíntese de muitos aminoácidos, né, como o próprio alfa-acetilglutarato, que será o precursor, né, do glutamato, né, e da glutamina, né, e várias outras moléculas também que serão precursoras de várias biomoléculas importantes na célula. Tá? Então, o ciclo de Krebs ele tem uma função anfibólica. Isso significa que os seus intermediários, né, as suas moléculas que constituem, né, de fato a via metabólica, elas serão muito requisitadas pelo metabolismo. Né? Serão moléculas que outrora serão muito requisitadas. O acetil-CoA, por exemplo, ele não faz aquela função apenas de ser o produto da descarboxilação oxidativa do piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Não, o acetil-CoA, por exemplo, ele vai ser o precursor da biossíntese de lipídios, né, do colesterol, biossíntese de ácidos graxos, de fosfolipídios, né, biossíntese também de alguns aminoácidos, né,
E muitos intermediários do ciclo de Krebs também terão vários fins anabólicos, digamos assim, né? Eles também serão precursores de vários produtos do anabolismo. Tá? Então, por isso, o ciclo de Krebs ele é também chamado de uma via do metabolismo central. Ele é uma via metabólica central, porque basicamente ele reunirá várias vias metabólicas nele, tanto vias catabólicas como vias anabólicas. Por isso que ele é uma via também chamada de uma via anfibólica. Bem, aí nesse sentido, alguns exemplos, né, do ciclo de Krebs atuando como uma via anabólica, por exemplo. O alfa-cetoglutarato ele é o precursor, por exemplo, da biossíntese da glutamina, biossíntese do glutamato, biossíntese da glutamina, da prolina e da arginina, bem como na biossíntese de purinas, né, que são bases nitrogenadas importantes ali para constituir os nucleotídeos. O succinil-CoA ele é precursor da biossíntese de porinas, de porfirinas e do grupo M. O oxalacetato ele também será precursor na biossíntese de aminoácidos, em especial aspartato e asparagina, e também na biossíntese de pirimidinas, que constituem ali os nucleotídeos, né? As bases hidrogenadas e os nucleotídeos. Né? O oxalacetato, né, ele pode ser convertido em fosfenolpiruvato em um processo chamado gliconeogênese, que nós vamos estudar mais adiante nesse curso, e o fosfenolpiruvato, por sua vez, pode ser convertido em glicose mediante o processo de gliconeogênese que ocorre no fígado, tá? Então, também é um processo de biossíntese que eu vou falar com vocês ao longo do curso, e também, por consequência, ele pode gerar também fosfenolpiruvato, serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina e triptofano, ou seja, vários aminoácidos proteinogênicos, e, em última análise, derivados aqui do oxalacetato. Tá? Então, aqui o citrato, por exemplo, né, ele é precursor na biossíntese de esteróides, por exemplo, né, de testosterona, de progesterona. Né? Então, assim, nós temos vários intermediários do ciclo de Krebs atuando assim como precursores, né, de monômeros de proteínas, né, precursores de bases nitrogenadas, ou seja, eles também atenderão um propósito, esses intermediários atenderão um propósito anabólico. Tá? Então, o ciclo de Krebs ele também tem um caráter anabólico. Ok? Nós falaremos um pouco desse aspecto anabólico do ciclo de Krebs no módulo 3 desse curso. Bem, por conta disso, né, desses intermediários do ciclo de Krebs, eles serem muito requisitados, ora são produzidos mediante as vias catabólicas, ora são recrutados para atenderem aos fins anabólicos, esses intermediários eles precisam ser repostos de tempos em tempos, né, conforme as demandas tanto catabólicas como anabólicas da célula. As reações que repõem as concentrações do ciclo de Krebs, dos intermediários do ciclo de Krebs, são chamadas de reações anapleróticas. São reações que visam abastecer, né, que visam recuperar as concentrações dos intermediários do ciclo de Krebs. Por exemplo, nada adianta se o indivíduo consumir glicose, gerar piruvato pela via glicolítica e esse piruvato ser convertido em acetil-CoA pela descarboxilação oxidativa, gerando acetil-CoA na mitocôndria, se na mitocôndria não existir, por exemplo, o oxalacetato para poder receber esse acetil-CoA e gerar o citrato, que é a etapa 1 do ciclo de Krebs. Né? Então, é necessário que o oxalacetato esteja presente lá dentro da matriz mitocondrial. E, por conta disso, especialmente o oxalacetato, ele deve ser reposto. Né? Haja visto que ele é muito recrutado, como eu mencionei aqui anteriormente, né, em vias de biossíntese de vários aminoácidos. Então, se faltar o oxalacetato aqui no ciclo de Krebs, como que a célula vai conseguir assimilar esse acetil-CoA que vem lá da glicose? Né? Não vai conseguir. Então, ela tem que recompor, ela tem que recuperar as concentrações ideais do oxalacetato, porque ele é muito requisitado para vias de biossíntese, como eu mostrei aqui para vocês. Tá? Então, por conta disso, as reações anapleróticas elas visam o quê? Recuperar, né, a concentração desses intermediários. Então, nós temos aqui 4 vias. Né? É possível que a célula, através da piruvato carboxilase, ela converta o piruvato em associação com bicarbonato e também com gás de ATP em oxalacetato. Então, é uma reação catalisada pela piruvato carboxilase, que é uma reação anaplerótica. Ela não tem o fim de produzir energia, mas sim de recompor o oxalacetato, que é um intermediário importante do ciclo de Krebs. O fosfenolpiruvato também, em presença do CO2 ou do GDP, ele pode ser convertido também em oxalacetato. Nesse caso, uma enzima chamada PEP carboxipinase.
O fosfonilpiruvato também ele pode sofrer uma outra reação por uma outra enzima chamada PEP-carboxilase, não carboxiquinase, mas carboxilase, gerando também oxalacetato. E o piruvato também pode ser convertido em malato pela enzima málica, né, que é a enzima que vai aí, ligar esse piruvato a um bicarbonato, né, na presença de um NAD pH, gerando malato, né, que também é um intermediário importante ali do ciclo de Krebs. Basta você lembrar que o malato, né, ele será convertido depois em oxalacetato. Ok? Bem, então, e finalizando essa parte, pessoal, quero só ressaltar que o ciclo de Krebs, por ser uma via do metabolismo central, né, ele é uma via bastante regulada. Né, por ser uma via que atende tanto a objetivos catabólicos, de produção de energia, como objetivos anabólicos, ele deve ser bastante regulado. Né, e a regulação do ciclo de Krebs, ele se dá com base, né, numa regulação alostérica. É óbvio que nós falaremos depois, em especial na citologia e na biologia molecular, que existe uma regulação também a nível de expressão gênica, que eu vou falar com vocês no módulo 3 do curso sobre citologia. No entanto, aqui na bioquímica, né, em muitos aspectos, vários processos biológicos são controlados, né, com base no princípio de regulação alostérica de enzimas, que são fundamentais para vias metabólicas, né, chaves, né, naquele processo. Por exemplo, a regulação alostérica, né? Inibição e ativação alostérica. Como você já sabe, né, a inibição alostérica é quando um inibidor, em geral, será o produto final da via metabólica, né, daquela via, em altas concentrações, ou seja, já foi produzido muito daquele produto, é o objetivo da via, o próprio produto irá se ligar ao sítio alostérico da enzima regulatória e inibir aquela enzima, dando a seguinte informação para a célula: olha, não precisa mais produzir, aumentar a concentração desse produto, porque já tenho bastante. Eu uso energia para fazer outra coisa. Seria essa a mensagem basicamente. Enquanto que nós temos também o processo de ativação alostérica, onde metabólitos que indicam a ausência do produto necessário naquele momento da célula, metabólitos que indicam, por exemplo, a célula precisa de bastante ATP. O ADP é o produto da hidrólise do ATP. Então, se eu tenho muito ADP, né, a adenosina de fosfato na célula, isso quer dizer que eu estou com pouco ATP, adenosina trifosfato. Então, muito ADP significa pouca energia, então ele vai ativar, né, as enzimas do metabolismo energético, as enzimas do catabolismo, necessariamente, cujo objetivo será o quê? A produção de ATP. Bem, e aqui finalizando, né, nós temos aqui a regulação do ciclo de Krebs. Né, como ele é regulado? As principais enzimas, nesse caso, que são reguladas são o próprio complexo da piruvato desidrogenase, que não necessariamente faz parte do ciclo de Krebs, como falei anteriormente, será o complexo responsável pelo processo de descarboxilação oxidativa, que é a conversão do piruvato acetil-CoA. Essa enzima, como eu disse a vocês, é uma enzima muito importante e não poderia deixar de ser regulada. Então, ela será basicamente ativada por AMP, por coenzima A, NAD+, e CA2, cálcio 2+. Esse triângulo em verde significa ativação. E esse sinal aqui em vermelho significa inibição. Então isso quer dizer que a piruvato desidrogenase será ativada pelo AMP, né? Faz sentido porque se o ciclo de Krebs, nesse caso, ele tem um caráter catabólico de produzir energia, se tem muito AMP na célula, quer dizer que essa célula está com pouca energia. Por que está com pouca energia? Porque se tem muito AMP, quer dizer que muito ATP já foi gasto. Então, o AMP ele é produto da utilização do ATP. Então, se eu tenho muito AMP, isso significa que eu tenho pouca energia na célula. Tá? Então, esse AMP ele vai ativar, né, a piruvato desidrogenase, que é a enzima que vai converter de forma irreversível o piruvato acetil-CoA. Depois que o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, ele será oxidado, gerando energia, que é o que justamente aquela célula está precisando, de energia. Né? O NADH e FADH2 irão gerar ATP lá na cadeia transportadora de elétrons. É o que está faltando nessa célula, ATP. Tem muito MP, está faltando ATP. Tá? A coenzima A também vai ser uma ativadora dessa enzima, né, dessa piruvato desidrogenase, porque será um dos substratos, nesse caso da própria enzima. Então, se eu tenho bastante coenzima A, vai ativar a enzima ali que vai assimilar essa coenzima A.
E também o NAD+, também. O NAD+, ele também traduz uma baixa de energia na célula, porque o NAD+, ele já foi utilizado, o NAD+, é o NADH já utilizado. Então a célula quer produzir o NADH, que contém os elétrons que serão levados para a cadeia transportadora, aonde será produzido muito ATP. Tá? Então se eu tenho muito NAD+, quer dizer que eu tenho pouca energia na célula. Tá? E o cálcio 2+, também ele sinaliza também a necessidade de produção de energia, né, nas fibras musculares esqueléticas, de forma específica. Agora, o que vai inibir a piruvato desidrogenase? Então, ATP, inicialmente, se eu tenho muita energia na célula, né, não faz sentido essa célula gastar piruvato e converter esse piruvato em acetil-CoA. Ela vai usar esse piruvato para fazer outras vias de biossíntese, né, como eu disse a vocês, vias de biossíntese, não de catabolismo, de biossíntese. Então, se eu tenho muito ATP na célula, a célula não vai precisar gastar esse carbono do piruvato para fazer mais energia. Usa esse carbono do piruvato, né, para poder sintetizar aminoácidos, outras moléculas importantes ali. Aí o próprio acetil-CoA, o próprio NADH, ou seja, os produtos dessa via também inibirão essa enzima piruvato desidrogenase. Duas enzimas também importantes nesse processo, a isocitrato desidrogenase e a alfa-cetotrato desidrogenase. São as enzimas que catalisam a desidrogenação, as desidrogenações que eu mostrei para vocês, que são reações de produção de NADH. Obviamente serão enzimas muito controladas. Então elas serão ativadas por ADP e cálcio, 2+, certo? E serão inibidas por ATP e NADH. Ou seja, ATP, NADH e succinil-CoA são substratos que indicam bastante energia na célula. Então, se eu tenho muito desses substratos na célula, eles irão inibir essas enzimas porque não é mais necessário gastar mais carbono para produzir energia, porque tem bastante energia na célula. Tem bastante ATP na célula, bastante NADH. Agora, se eu tenho pouca energia na célula, né, essa célula vai ter bastante ADP, certo? E vai liberar bastante cálcio 2+, né, que será um sinal de necessidade energética na célula. Okay? Em especial fibras musculares esqueléticas. A gente vai falar um pouco disso aqui também lá na citologia também, tá? Essa questão do cálcio 2+. Então, ocorrerá tanto a inibição por feedback, onde o produto final da via inibirá as reações-chave daquela via, e também a ativação quando há metabólitos que indicam a falta ou a ausência do produto final daquela via, né, ativarão as enzimas-chave daquela via com o objetivo de se produzir aquele metabólito final daquela via. Nesse caso, né, o metabólito final é a molécula de ATP, né, que será a moeda energética para a célula. Tá ok, pessoal? Bem, com isso então nós finalizamos a aula de hoje, essa aula de ciclo de Krebs. Essa aula continuará na próxima aula, onde nós falaremos do processo de fosforilação oxidativa que ocorre na cadeia transportadora de elétrons. Né? É uma cadeia que ocorre na membrana mitocondrial interna. Na fosforilação oxidativa, moléculas como NADH e FADH2 doarão seus elétrons, ou seja, os elétrons que elas captaram desses metabólitos, e a energia desses elétrons será empregada para a síntese do ATP. Tá? A síntese de muito ATP por uma enzima chamada ATP sintase. Tá? É um processo complexo, a energia desses elétrons será empregada para a formação de um potencial transmembrana, mediante um bombeamento de prótons de íons H+, e esse potencial eletroquímico será empregado, por sua vez, pela ATP sintase para a síntese de muitas moléculas de ATP. É um processo complexo que nós explicaremos na próxima aula. Ele será objeto de estudo de uma aula específica para ele, devido à sua complexidade, devido à sua importância. Tá ok, pessoal? Então fique ligado aqui no canal. Dúvidas, escrevam nos comentários abaixo. Bons estudos, um forte abraço. Fiquem todos com Deus.